Girei a página e encontramos quem, Edu? Bom, temos também muitos outros campeonatos estaduais, né, entrando nas fases derradeiras, né, porque todos os campeonatos estaduais do Brasil têm aquela fase inicial e depois a gente vai para o mata-mata. Aí dependendo, obviamente, do tamanho do estado, tem uns campeonatos que já entram nas quartas, outros nas semis, enfim. Então vamos dar uma pincelada aqui em tudo que está acontecendo no Brasil. E eu fiz um levantamento aqui sobre os times da Série A e da Série B, e como eles estão se comportando nos seus respectivos campeonatos regionais. No caso da Série A, né, nós temos aí o Atlético Paranaense, que é o time que está mais periclitante aí nesse início de ano. Inclusive já teve até que trocar de técnico, né? Enfim, e já perdeu a primeira perna das quartas de final, né? Perdeu para o Londrina por 1-0. O Londrina que caiu, né, da Série B para a Série C o ano passado, e agora, neste final de semana, o Furacão vai ter a missão aí de reverter esse resultado para não começar um ano com um certo vexame, né? O campeonato estadual é aquela coisa, né? Os torcedores não dão muita bola, mas se o time cai antes, aí acaba abrindo uma crise, né, na equipe. O que aconteceu já com o Corinthians aqui em São Paulo, né? O Corinthians que já está fora, mesmo faltando aí uma rodada dessa fase inicial, dessa fase de classificação, o Corinthians não tem mais chance, não estará nas quartas de final do Paulistão. O Corinthians que lá no começo do ano também já trocou de técnico, né? Depois de uma série terrível, o Corinthians trocou de técnico, mandou o Mano embora, pegou agora o Antônio Oliveira. O Corinthians que ficou aí está, né, na 11ª colocação da classificação geral, como a gente vê aqui. E tem também uma coisa interessante, que é falar dos times que estão, vamos dizer assim, tentando se reerguer, né? Tentando aparecer de novo para o cenário nacional. Não é fácil, é uma tarefa difícil, mas aí eu pensaria, Fábio, a questão do campeonato Ah, pernambucano. Né? A gente sim, tem, sim. obviamente, o Santa Cruz, que esse ano não tem divisão para jogar no cenário nacional, mas pelo resultado que ele obteve no Campeonato Pernambucano, ele já conseguiu vaga para a Série D do ano que vem. Então temos aí as semifinais do Campeonato Pernambucano, que vão começar nesse final de semana. Temos Santa Cruz e Sport, e do outro lado, Náutico e Retrô. Ou seja, se o Náutico consegue passar pelo Retrô, vai ser só a quarta final desde 2015 com dois times grandes do Campeonato Pernambucano na decisão. Lembrando, né, fazendo um parênteses importante, que o Retrô, ele não é grande, mas ele está cada vez mais importante no cenário pernambucano e até no cenário nacional. Tudo bem, ele está lá na Série D, já jogou Copa do Brasil e tal. Lembrando que o Retrô é um time que surgiu em 2016. Na verdade, são empresários ali da região metropolitana do Recife que resolveram abrir um projeto social. O Retrô, nos últimos 2, 3 anos, ele vem ganhando tudo nas categorias de base. Sub-15, sub-17, sub-13. E nos últimos 2 anos, inclusive, já chegou na final do Pernambucano. Então, essa semifinal aí, Náutico e Retrô, não é favas contadas não pro Náutico, pro Timbu. O Retrô, nos últimos 2 anos, bateu na trave, foi para a final, perdeu as duas vezes, né? Perdeu para o Sport em 22 e para o próprio Náutico em 23. Mas quem sabe também esse ano chegou a hora do Retrô, né? Do Retrô ser campeão e, enfim, começar a galgar aí cada vez mais a sua história aí no Campeonato Pernambucano. E você Bom, falava. eu- Fala, sim, Edu. pode falar. Não, Não, eu falei você falava em rapidamente. relação Sim. aos times de Série A, né? Você citava o Atlético Paranaense e o Cuca, né? Que está agora com uma nova Exato. chance na carreira, né? Assumindo o Atlético Paranaense, já tem essa missão de inverter a vantagem do Londrina, já chega com uma dura missão. Mas você ia trazer um outro detalhe. Não, eu ia falar, eu falei do Corinthians, né, que é um time de Série A que caiu ficou pelo caminho, no caso do Campeonato Paulista, né, caiu aí antes das fases decisivas, e teve o Botafogo no Rio também, né, que pelo segundo ano Verdade. seguinte não fica para a fase do mata-mata. Tudo bem que o Botafogo, essa briga Libertadores, se ele consegue ratificar a vaga contra o Bragantino, né, venceu o primeiro jogo, vai jogar em Bragança na semana que vem, aí essa questão do estadual fica meio em segundo plano. Mas se não consegue a vaga, aí vem tudo à tona, né? Vamos ver como que o Botafogo aí vai se comportar daqui para frente. Né? Mas tem um E em detalhe, termos. Edu, tem Sim, um detalhe. O torcedor do Botafogo tem uma coisa chamada superstição.
No ano passado, o time também ficou fora das semifinais, foi campeão na Taça Rio, não comemorou, aquela imagem do Marçal levantando o troféu sem graça e tal, indo embora, mas no Campeonato Brasileiro fez uma baita campanha. No final caiu. Aí o torcedor fala assim: Exato. pô, não tem problema. Ficar fora da semifinal e conseguir fazer uma baita campanha de novo no Brasileiro, eu assino. Só não quer o final da história igual Exato, exato. 2023, quando perdeu o É, título para o Palmeiras. Na verdade, assim, você sabe, né? A gente aqui não é de ficar comentando o resultado, né? A gente gosta da história toda. Assim, se você pegar de trás para frente, você pegar a classificação final do Botafogo no Campeonato Brasileiro do ano passado, foi uma excelente classificação, né? Para as expectativas de cada time no início da competição. O problema é que o primeiro turno deu esperanças, e com razão, né, para a torcida do Botafogo. O Botafogo fez um primeiro turno excelente, e obviamente tinha tudo para ser realmente campeão, e depois degringolou do jeito que degringolou. Enfim, vamos ver como que vai ser 24 para o Botafogo, né? E aí, só para arrematar a questão do Campeonato Pernambucano, né? E aí tem o esporte, né? O esporte que é o time que está, vamos dizer, em termos nacionais, melhor hoje no Campeonato Pernambucano. O esporte que está na Série B, né? Caiu ano passado. O Náutico está na Série C. E tem o Retrô e o Santa, que só vão jogar a Série D no ano que vem, né? Então vamos ver como que vai ser aí essas semifinais do Campeonato Pernambucano. E O que é ainda uma falando pena, de né? times, Perder sem essa dúvida, força, né, de Pernambuco, uma baita praça, como é Bahia, por exemplo, que agora tem Bahia e Vitória. Vamos ter Bavi na primeira divisão. Saudade de exatamente. ter os grandes também do Nordeste, né, jogando. Fortaleza cada vez mais forte, jogando a primeira divisão, disputando final de Sul-Americana. Que quem sabe daqui a pouco, né, os clubes de Pernambuco também entrem nessa vibe de novo. O Sport já foi campeão brasileiro em 87. Aí aquela Sem polêmica que dúvida, eu sem não dúvida. vou entrar agora. Exato, exato. É. Aí tem o Ceará também, né, que caiu, mas enfim, vamos ver se Sim, reergue em termos de Série A. Não, sem dúvida, o futebol do Nordeste é muito gigante, é muito grande, e é bem interessante quando os times, né, assim, cada um no seu tamanho, né, cada um na sua realidade, os times, acho que assim, quanto mais profissionalismo para todos, melhor, né? O Santa Cruz tá nessa draga exatamente porque a questão política acabou ficando à frente da questão profissional nos últimos anos, né? Enfim, vamos ver como isso se desenrola daqui para frente. E em termos de Série B, né, eu falei que eu tinha feito um levantamento, o que mais sim. preocupa são os times aqui do estado de São Paulo, né? A classificação geral do Campeonato Paulista mostrou bem isso, porque, por exemplo, Guarani e Ituano, que estão na Série B, estão aí na rabeira da classificação geral do Paulista, né? O Guarani ainda briga contra o rebaixamento, né? O Ituano também, o Guarani. E tem o Botafogo de Ribeirão Preto, que está aí na 12ª colocação, mas o Botafogo chegou a fazer bons jogos, viu? Eu acompanhei um pouco o futebol do Botafogo, né? O time aqui de Ribeirão Preto, do interior de São Paulo, time que revelou, por exemplo, Sócrates, né, para o mundo do futebol. Enfim, o Botafogo de Ribeirão fez bons jogos, mas realmente esses três times, né, o Botafogo, agora principalmente o Guarani e o Ituano, tem que abrir o olho na Série B, porque a Série B é briga desde o começo, né, uma competição super acirrada, e por esse início de ano, são times aí que precisam dar uma reorganizada aí, se quiserem realmente não passar susto na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas ainda falando, só para fechar essa nossa viagem pelo Brasil, esse panorama geral dos campeonatos, tem a questão do São Paulo, né? O Sim, São Paulo, se o Atlético Paranaense está meio que em risco lá no Campeonato Paranaense, aqui em São Paulo, o São Paulo é o time que chega nessa, os times grandes, os times da Série A, que chega nessa última rodada com risco de ficar de fora das quartas de final da competição. Apesar do São Paulo ser líder do seu grupo, a gente vê aí com 19 pontos ganhos, empatado com o Novo Horizontino, o São Bernardo tem 18, ou seja, esses três times, né, São Paulo, Novo Horizontino e São Bernardo, chegam com chances de classificação. Só lembrando rapidamente, o Campeonato Paulista tem 4 grupos de 4, classificam os 2 primeiros para as quartas de final. É uma coisa meio surreal, mas é isso mesmo, gente. Ou seja, tem time que pela classificação geral tá lá para baixo, mas pode conseguir passar para quartas de final, porque dentro do seu grupo ele está em primeiro ou em segundo colocado, né? É o que aconteceu com a Portuguesa, por exemplo. A Portuguesa não somou muitos pontos, mas está em segundo lugar do seu grupo, já passou para as quartas de final da competição. Então o São Paulo vai jogar no domingo às 16 horas em Itu contra o Ituano, com essa obrigação de vencer. Se ele não quiser ficar olhando para os outros jogos da rodada,
e os jogos vão ser todos no mesmo horário, né? Neste caso, que vale vaga para as quartas de final, times que ainda estão brigando vão jogar todos no mesmo horário, no domingo às 4 da tarde. Se o São Paulo não quiser ficar olhando para os outros jogos, precisa ganhar o seu jogo, aí beleza, está classificado, vai fazer as quartas de final. Agora, se empatar ou perder, corre o risco de ficar de fora, e aí vamos ver como que o São Paulo vai lidar com isso, né? Lembrando que do outro lado tem o Ituano, que também precisa somar pontos para não cair para a Série A2 do Campeonato Paulista, né? A segunda divisão do futebol paulista. Então esse jogo é um jogo crítico, vamos dizer assim, né? Porque interessa para os dois lados, e o São Paulo, obviamente, ainda mais depois de tudo que aconteceu na semana passada, né? Aquela confusão toda depois do São Paulo e Palmeiras, vamos ver como que o time do Carpini vai entrar em campo, né? O São Paulo, se entrar muito pilhado contra um time que luta para não cair, está acostumado a fazer esse tipo de jogo, pode se complicar em Itu, viu, Fábio?